Ciao ragazzi! Começando mais um vídeo! Vamos, que saudade de pegar um trem! Vamos passear agora, vamos apresentar uma cidade pra vocês que, inclusive, era uma cidade da... Desculpa a tremedeira, é porque aqui a rua tá bem zoada. Mas era uma cidade que tava na nossa lista de moradia, a gente quase foi morar nessa cidade. Ou era lá, ou era aqui em Rovigo. Então nós vamos pra Adria. Parece ser bem bonitinha. Então, pelas fotos parece ser muito bonitinha. A gente só conhece por foto e a gente tá indo lá hoje exatamente pra conhecer e vamos levar vocês com a gente. Certo? Bora. Então bora lá. Gente, olha só uma curiosidade. Se vocês pegarem o primeiro vídeo que a gente veio aqui pra Rovigo, essas árvores estavam Secas. E agora a gente tem aí, ó, primavera, tá começando a ter folhas. Inclusive é o símbolo do Canadá, mas tem muito aqui na Itália, né? Não, pau-ferro é outra árvore. É outra árvore? Aquela lá é a maple, ó. Então, que tem aquela folha. Você anda por Roma, por exemplo, assim, cheio daquela folha no chão. Sim, ó, olha a folha disso aqui, nada a ver. Né? Essa aí não tem nada a ver, verdade. Mas aquela do Canadá tem bastante Tem. por aqui. E aí, amor, tá feliz com o seu trem? Cara, acho que esse sim. A gente falou isso naquele trem da mudança, mas eu acho que esse sim é o pior que a gente já pegou aqui. Ele só é antigo, na verdade. Ele é bem arrumadinho, mas ele tá todo puxadão. Não dá nem pra enxergar lá fora. Galera, juro pra vocês, nós não estamos em Rovigo, tá? A gente realmente veio pra Adria. Caraca, igualzinho. Bom, Adria é uma cidade bem antiga. Na verdade, os seus primeiros assentamentos aqui se deram já ali entre século X e século VI a.C., pelo antigo povo Vênite. Então, o que acontece? Aqui foi construído o seu primeiro assentamento em palafitas. Por quê? Porque aqui é uma região muito pantanosa. Muito. Aqui é Santos da Itália, hein? Mas é uma região muito pantanosa mesmo. Esse povo, eles começaram a criar seus primeiros assentamentos por aqui, mas quem começou a estruturar realmente foram os etruscos. Eles dominaram aqui depois e construíram um porto no rio Adrias, que hoje é o canal Bianco. Achei que era dando ponto. Não, Canal Bianco, que é o mesmo, se eu não me engano é o mesmo. E com isso, aqui começou a prosperar devido a esse porto. Mas vamos conhecer mais um pouco da cidade e depois eu trago mais informações sobre isso. A gente estava aqui passando e a gente já encontrou a Vila Mecenati, que é uma vila da década de 30, não é tão antiga assim, mas que hoje é o conservatório musical aqui da cidade.
Adria, ela é do século XIX, mas ela não é tão antiga assim. Porém, ela tem algumas coisas lá dentro que são muito interessantes. Uma delas é uma sacristia, que ela foi inteirinha esculpida em uma nogueira, que pelas fotos é bem bonita. E ela também tem a imagem mais antiga de Virgem Maria aqui do Vêneto. Porém, infelizmente, a catedral está fechada. Pra variar, né? Então essa é a cara do centrinho de Adria, né? E aquele negócio. Uma crítica que eu venho fazendo bastante, assim, é que Rovigo, por exemplo, não tem muito uma cara de Itália, né, amor? Não parece ser muito Itália. Aqui já parece que volta a ter um pouquinho dessa cara de Itália. Tanto que não parece Itália que as pessoas estacionam até no lugar que tem que estacionar. Elas não estacionam na calçada, onde já se viu. Isso é verdade. Ó, os caras estão sendo italianos de forma errada. Bom, aproveitando enquanto a gente vai andar por essa cidade para encontrar um gelato, pelo amor de Deus, que eu quero muito um gelato, eu vou continuar a falar um pouquinho mais. Os etruscos vieram aqui, fizeram um porto, né? Criaram, começaram a estruturar a cidade. E aqui ficou tão importante, teve uma importância tão grande, que reza a lenda que o mar Adriático ele recebe esse nome em homenagem à Adria. Porque aqui era um local muito importante que fazia ligação comercial da Europa com o Mediterrâneo, principalmente com a Alexandria do Egito. Então, aqui teve uma importância comercial muito grande, mas muito grande mesmo. Agora eu quero meu gelato. E aqui é o canal do rio, o canal Bianco do Rio Pó, onde os etruscos fizeram o primeiro porto, porque dava ligação com o mar. E uma curiosidade é que aqui ficava cheio de barco enfileirado, e aí eles ficavam fazendo o carga e descarga das mercadorias, né? E aí todo mundo que fazia esse trabalho tinha que vestir de preto, e eles eram grupos, cada grupo tinha o seu chefe e tal. Esses grupos chamavam caravanes, se eu não me engano, e acontecia muito de ter briga entre eles. Virava uma briga de gangue, praticamente. No final do dia rolava briga porque quem descarregou que não era dele, alguém passou na frente do outro, roubou mercadoria de um. Altas tretas aqui no Rio. Só que isso não acontecia só no período dos etruscos, né? Essa parte aí. Não, essa parte já é lá na Idade Média, já era quase no fim do porto. A gente encontrou essa tabela aqui, ó, que é o indicativo de quanto valia a compra e venda dos seguintes alimentos aqui, né? Então a gente tá bem do lado do rio, então eles faziam a compra e a venda das mercadorias e era por esse preço. Então, por exemplo, deixa eu ver coisas que a gente sabe traduzir. Risoni seria, acho que riso, né? Deve ser provavelmente. arroz. Fagioli, que é feijão. Fave é um... Deve ser fave mesmo. É fave. Como é que No Brasil chama fave também. É fava, né? É fava, isso. Risopilato é algum tipo de arroz, ó, mais caro, 25 centésimos por quintale, não sei exatamente o que é quintale. Sementes oleaginosas, semente de forágio, então cada um desses é tipo um tipo de grão de semente e quanto eles valiam por quintale, que eu não sei dizer o que é. Mas antes do domínio do Império Romano, nem sempre aqui não foi só dominado pelos etruscos, né? Ele também foi dominado pelos gregos sicilianos, e também pelos gauleses. Até que daí foi anexado ao território do Império Romano. Só que, a partir daí, o porto perdeu a sua importância por causa do afastamento do mar. Era necessário atravessar um canal artificial para chegar, era muito complicado o acesso. Então ele perdeu um pouco da sua importância. Logo, ele voltou a ter uma certa importância na Idade Média. Devido a ataques bárbaros, aqui foi
voltou a ter importância militar, estrategicamente militar. Não era mais comercial, mas sim militar. Mas a partir daí teve seu declínio total. Foi a partir de uma inundação que aconteceu aqui, transformou todo o território num pântano insalubre que não tinha nem condições de ficar por aqui. Ó, a gente não sabe não, mas a gente imagina que, por exemplo, os barcos paravam aí, assim, pra descarregar e tudo mais. Então... Nessas escadinhas, né? É... Eu acho que na época não era assim, né? Devia ser de madeira, alguma coisa assim. Mas... Pode ser. Não sei, até porque não era, as construções não eram assim, né? E com a inundação que ocorreu na Idade Média, conhecida como a Rota della Cuca, transformou isso tudo num pântano insalubre, como eu disse, e deu o declínio da cidade. E lá pelo século 7 e 8, a cidade se transformou num feudo e conseguiu a sua independência, ela ficou independente. Só que ela ficou dessa forma até o século 16, se eu não me engano. E por vontade própria, por um instante eu achei que a mulher ia tomar na gente. Eu também, você foi vindo pra cá, ela foi vindo. Mas ela por vontade própria perdeu a sua independência e se anexou ao estado de Veneza, tendo em vista que ela deixou de ser um feudo e se transformou numa aldeia já. Então ela estava só em declínio. E a partir desse momento, a Adria voltou a se reestruturar e voltou a ter investimentos. A sua infraestrutura voltou a crescer. Então ela voltou a crescer por causa de Veneza. Exato, exatamente. E exatamente isso. Então Veneza voltou a investir na estrutura de Adria para voltar a ter uma importância. Tanto uma importância portuária como uma comercial, militar, tudo. Então aqui voltou a ter uma certa importância. Voltou a ter investimentos. Voltou a ter uma expectativa de vida, na verdade. Graças ao estado de Veneza. E ela ficou sobre o domínio de Veneza até o domínio napoleônico. E assim foi indo até o período napoleônico, que daí passou a Adria para a administração de Pádua, que aí os nobres não gostaram muito, porque ficaram com medo de que eles perdessem o título que eles receberam de Veneza. Então não eram muito felizes com essa administração de Pádua. Mas teve grandes investimentos aqui sim. E ficou sob o domínio de Napoleão, né, da França, até a sua queda, 1815, que passou para o Império Austro-Húngaro. E aqui já é a parte mais moderna, né, amor? Sim, mas mesmo assim tem cada vila aí de 1800. Aham, e mesmo assim ainda tem a carinha de Itália, né? O povo tinha dinheiro, viu? Porque cada casa. Olha lá. É verdade, aqui tem muita vila, ó. Isso aqui são as famosas vilas italianas. Essa ainda tá pobrinha. Tinha umas muito maior. Olha lá, as vilas. Olha aquela ali, que bonita. Isso aqui é as vilas grandes, ó. É mais bonita. Olha o tamanho disso aqui. É que não dá pra ver muito no vídeo. Mas amor, explica pra eles, o que é uma vila?
As vilas são essas casas maiores, independentes, que tem jardim, basicamente. Gigante. Ou seja, é umas casas. É uma casa. É casa grande, um quintal. Acabamos de sair aqui do museu. Que museu que é esse? Arqueológico? Museu Arqueológico Nacional de Adria. Muito legal, que retrata exatamente esse ponto que eu expliquei até aqui pra vocês. Até esse momento, né, do Império, queda do Império Romano, início do... Na verdade não, né, passei na história que eu contei. Eu falei até a entrada do Império Austro-Húngaro. Aqui vai até o Romano. Exato, aqui mostra até o Romano, que foi encontrado 398 tumbas aqui, desde os etruscos até os romanos, o Império Romano. Eles não deixaram filmar lá dentro, Exato. mas podia tirar foto. Então provavelmente vai passar Vai passar algumas fotos pra vocês, mas não podia filmar, por isso que a gente não filmou. E foi, tipo, muito legal, né? Muito legal mesmo. Tinha aquele ritual dos etruscos, dos cavalos. A tomba que de fizeram, la Biga. Isso, que fizeram lá, tem uma tumba muito legal, cara. Na verdade foi um sacrifício de 3 cavalos e uma biga. Então tem a tumba com os cavalos, né? Com os ossos dos cavalos, com a estrutura das rodas da biga. Muito massa. Muito massa. E todas as tumbas que eles colocaram aí, né? Toda a parte da cerâmica, etc. das tumbas, todas elas eles informavam onde encontrou, né? Como tava isso distribuído. Exato, o desenho, né? Tem foto, né? Acho que tem. Então, vocês vão ver a foto. Tipo, eles colocavam o desenho, como que foi encontrado, como é que tava a disposição de cada objeto daquele na tumba e os objetos. Não tinham os corpos, né? Mas tinha os objetos. Uhum. O preço dele também, pelo que eu vi, acho que era 12 euros. Isso, também, era 12 euros. Obviamente a gente A não pagou. gente não pagou de novo. E... Até porque se fosse pra pagar, a gente não fazia 50%. Exato. Do que a gente... Se tivesse que pagar, a gente... Tanto que o cara perguntou, vocês querem entrar? Aí a gente não sei, depende do valor. Depende do valor. Mas é isso. Vamos seguir aqui, ó. Não encontramos ainda o gelato. Não. Agora já tá dando vontade de tomar um cafezinho. Mas o gelato ainda tem que acontecer, não aconteceu. Ainda não achamos e na verdade estava fechado o que a gente achou, que não abre hoje. Diz na porta. Lunedì chiuso. Ma diz horário invernale, non siamo più in inverno. É vero, é vero. A gente chegou aqui no Giardino Scarpani, se eu não me engano que chama. E ele, na verdade, leva esse nome por causa da família. Fazia parte aqui da casa deles. E depois acabou sendo doado ao Comune. E hoje é uma praça pública. E ele é bem bonito, né? Só que a única coisa, assim, relevante que ele tem, oficialmente, é a fonte com aquela estátua. Que é uma estátua de um escultor chamado Samodja. Que ele é daqui da região e tem várias obras dele aqui pela cidade, pela região. A gente chegou aqui agora na Basílica della Tomba, que foi uma igreja construída em cima de um templo pagão. E ela tem esse nome, na verdade não é o nome oficial dela, mas ela ficou conhecida assim, porque aqui foram encontradas a tumba, né? Do romano Quinto Sertoriano, que foi um político e guerreiro romano muito famoso, e ele foi durante algum tempo governador da região hispânica.
Bom, então, após a queda napoleônica, ali 1815, Adria passa para o Império Austro-Húngaro. Nossa, agora que eu comecei a falar, começou a passar um monte de carro. E nesse período, aqui começou a receber muita estrutura. A infraestrutura daqui começou a crescer muito, com construção de hospital, com construção de teatro, com investimento na educação. Então, a estrutura das casas mudaram, foram mais bem estruturadas, que na época as casas eram casas de junco, deixaram de ser casas de junco e começaram a ser casas mais bem estruturadas. Porém, a população ainda não era muito a favor de estar sob o domínio do Império Austro-Húngaro, porque nesse período estava acontecendo uma coisa muito grande na Itália, que era a unificação dos reinos e se tornando o reino da Itália. E Adria, a população de Adria, como na verdade a população de Vêneto, queria muito fazer parte dessa unificação. Então não apoiavam o Império Austro-Húngaro. E isso aconteceu e Vêneto, como Adria, né, junto com Vêneto, deixou de fazer parte do Império Austro-Húngaro e passou a fazer parte do Reino da Itália em 1866. E assim, Adria passa ao domínio de Rovigo e pertence à Itália, ao Reino da Itália. E na época do Império Romano, Adria tinha duas ruas aqui, né, duas estradas que eram muito importantes, porque faziam conexões com outras cidades e outras regiões. Infelizmente hoje não tem mais nenhum resquício delas. Não existe mais nada. Só lá no museu tem uma placa, tipo, que era como eles colocavam o nome da rua, mas é a única coisa que tem. Sim, e essas ruas elas foram destruídas por causa daquele pântano que foi criado aqui com a inundação, que foi criada lá na época do Império Romano, que virou tudo um pântano insalubre. Elas foram destruídas nesse período, que não foi a última inundação daqui da cidade, né? Eu acho que a última grande inundação foi em 1951, se eu não me engano. Sim, que inundou toda a cidade, que as pessoas tiveram que sair daqui. Teve uma evacuação muito grande, que as pessoas perderam tudo que eles tinham, então foi algo muito sério, assim, e o mais próximo, assim, moderno, sim, que aconteceu com a cidade. E tá entrando no tempo moderno, uma curiosidade é que desde 2002 a Adria tem aqui uma pista de corrida, que é autorizada para testes da Fórmula 1. Então ela é um pouquinho afastada aqui da cidade, não dá para ir lá a pé, mas muito massa para quem gosta de corrida. A Itália, na verdade, é muito importante, principalmente para os brasileiros, né? Foi aqui que aconteceu a tragédia aqui que eu digo, aqui na Itália, que aconteceu a tragédia do Ayrton Senna. Mas, bom, então essa é a cidade de Adria que a gente trouxe pra vocês. Uma cidade que quase foi a nossa cidade. Quase viemos morar nessa cidade. Uma cidade bem bonitinha. Muito linda. Tem tudo que precisa. Sim, tem vários mercados, tem uma estrutura comercial muito grande. Achei muito legal. Que, por sinal, Adria é uma cidade que fica na província de Rovigo, na região de Vêneto, e tem cerca de 18 mil habitantes. É isso. Então acho que a gente deu uma passeadinha aqui. Hora de ir pra casa. Gostou? Gostei, achei muito legal a cidade. Adorei a cidade de Adria. Então, acho que é isso, né? Então é isso. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like. Ajuda a gente a chegar na nossa meta. Comentem também aí o que vocês acharam do vídeo, pra onde a gente deveria ir, onde a gente deveria gravar. Verdade, onde vocês gostariam que a gente apresentasse pra vocês? Tanto aqui na região do Vêneto, na região, qualquer outra região. De preferência do Vêneto, porque Exato, por favor. A não ser que você se inscreva e deixe o like e a gente vai passar a ser monetizado. Então é isso, até a próxima. Tchau!